Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros. Mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, todas as vezes que eu leio essa passagem do Evangelho de hoje, eu procuro me observar e fazer um bom exame de consciência. Evangelho de São Mateus, capítulo 23, do versículo 1 até o 12º. Os mestres da lei e os fariseus foram encarregados por Deus para levar o povo à comunhão com Deus, através da palavra, através dos ensinamentos, através da lei, da Torá. Só que, no decorrer do tempo, eles começaram já a não exercer a sua própria missão. Eles já faziam as coisas para se autopromover, para se mostrar melhores do que os outros, como Jesus está mostrando aqui no Evangelho de hoje. Colocavam fardos grandes nas costas dos outros, enquanto que eles mesmos não tinham coragem de carregar esses fardos, se mostrando como os superiores e os bons. Eles se achavam os puros e santos. Eram assim. Os outros eram todos pecadores, mas eles eram os bons. Mas, na verdade, eles não eram nada disso. E aqui Jesus agora fala para as multidões e também para os discípulos. Olha, vocês estão vendo lá os mestres da lei e os fariseus? Aí Jesus deixa bem claro agora. Eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Eles têm autoridade. Eles receberam essa autoridade divina. Eles receberam essa autoridade do céu de
ler as Sagradas Escrituras, interpretar as Sagradas Escrituras e ensinar ao povo a forma como eles deveriam viver e deveriam fazer. Mas aí Jesus acrescenta, eles têm autoridade. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Aqui está a questão dos mestres da lei e dos fariseus. Ensinavam até o que era o correto, mas eles não praticavam. É como se fosse assim, quem tinha que praticar era o povo, eles não. Sabe aquela coisa que nós costumamos dizer, né? Os semideuses? Mais ou menos isso. Ensinam, mas não praticam. Toda palavra de Deus, ela deve ser escutada, assimilada e praticada. Então, eles deviam fazer o seguinte, eles deviam ler a Sagrada Escritura, a Torá, no caso, interpretar segundo o que Deus ensinava, levar para si, ou seja, trazer para si e observar aonde eles precisavam melhorar, para depois eles levarem também ao povo. Então, ao mesmo tempo que eles ensinavam, eles também deveriam praticar, e isso não estava acontecendo mais. E aí Jesus deixa bem claro que a situação deles não estava muito boa, porque eles não praticavam o que deveria praticar. Por isso que eu comecei essa homilia dizendo que todas as vezes que eu vejo esse evangelho, eu tenho que olhar para mim. Porque eu, como sacerdote, e sacerdote do Altíssimo, devidamente ordenado na Igreja Católica, eu recebi de Deus essa missão. A missão de ensinar. A missão de governar. A missão de praticar o que Deus ensina. Todas as vezes que eu vou fazer uma homilia, todas as vezes que eu paro ali para meditar a palavra de Deus, a primeira coisa que eu tenho que observar é se eu estou praticando. Porque a salvação também é para mim. Eu também preciso me salvar. Por isso que Paulo dizia, eu tenho muito medo de depois de ter anunciado o Evangelho e tantas pessoas terem se convertido, encontrado o caminho do Senhor, e elas irem para o céu e eu ficar para trás. Era isso que Paulo falava. Então, tenho que me perguntar, será que eu estou realmente vivendo o que eu estou ensinando? Aí eu preciso me observar, fazer um bom exame de consciência. Porque eu não quero, de maneira nenhuma, estar na condição desses doutores da lei, ao ponto de Jesus dizer: tá vendo lá o padre José Augusto? Ele é um sacerdote. Faça o que ele diz, o que ele prega, mas não faça o que ele faz. Autopromoção, querer se apresentar, se mostrar melhor do que o outro.
colocar fardos pesados nas costas da pessoa, não ter misericórdia. Veja só. Isso é para mim e para todos aqueles que têm autoridade. Os professores, os pais, aquele que tem algum cargo público, que vai os ministros, vão os políticos, vão todos estão incluídos aqui. Porque há uma necessidade de todos nós vivermos. Quem ensina precisa viver e quem ouve precisa viver também. Porque a salvação é para todos. Mas o cuidado que nós precisamos tomar, porque ter autoridade, meus irmãos, é uma grande responsabilidade e a autoridade pode causar um vício na pessoa, o vício de querer mandar, manda daqui, manda de lá e tal. Não pratica, exige desse, exige daquele, mas acaba não praticando. E aí quem vive nessas circunstâncias, um dia terá que prestar contas a Deus. Olha, você aí que muitas vezes quer um cargo, tem muita gente que quer ter cargo e luta para ter cargo. Olha, antes de você querer ter cargo, observe, veja. Porque quem exerce autoridade precisa ter muita humildade no coração. Quem tem autoridade precisa saber que toda autoridade vem de Deus. Precisa saber que Deus é a autoridade. E aqueles que exercem a autoridade como serviço. É por amor ao próximo. Por isso aí que Jesus agora, ele começa a mostrar, né? Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestre. Pelo contrário, aí Jesus diz, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. O maior é aquele que serve. Se nós formos olhar Jesus, Jesus é o maior por excelência, Jesus é Deus. E ele deixou bem claro isso, que ele veio para servir. E ele mostrou isso com a vida. Jesus, ele serviu. E tudo que Jesus falava, ele praticava. Ah, mas você poderia dizer agora para mim assim? Não, mas Jesus é Deus. Sim, Jesus é Deus. Ele é perfeito. Ele é perfeito Deus e ele é perfeito homem. Jesus tem a natureza humana e a natureza divina. Mas se Jesus está dizendo que o maior deve ser aquele que serve, então ele está dizendo que nós devemos servir. Devemos estar no encargo de servir. Por isso que lá no capítulo 13 do Evangelho de São João, quando Jesus está ali na última ceia com os apóstolos, e ali Jesus ele mostra como é que deve se servir. Ele na condição de mestre e senhor, lá está dizendo no capítulo 13, ele pegou uma bacia de água, se cingiu e começou a lavar os pés dos apóstolos na mesma atitude que um escravo. Era assim que o escravo fazia. O escravo ia lavando os pés. Era ele que lavava os pés do Senhor, dos seus senhores. E Jesus entra naquela atitude e ele começa a lavar. Tanto que Pedro
não suporto uma coisa daquela. E ele dizia, não admito isso, eu não quero, o senhor não pode lavar os meus pés. Aí Pedro entra em conflito ali, é eu que devo lavar os seus pés. Aí Jesus disse, Pedro, se você não deixar que eu lave os seus pés, não terás parte comigo. Pedro compreendeu imediatamente. Pedro disse, não lave somente os pés, não, lava o corpo todo. E aí Jesus começa a dizer, assim como eu lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés dos outros. Porque ter autoridade é serviço. Infelizmente, os mestres da lei não estavam fazendo isso. Jesus teve até que dizer que eles iam nas casas das viúvas, né, fingindo que ia lá para rezar e tudo, e depois exigiam que elas retribuíssem as coisas para eles. Porque eles já não faziam as coisas por amor a Deus. Então, é uma avaliação que eu, como sacerdote, eu preciso fazer. Eu preciso pensar, eu preciso observar se realmente eu estou servindo ou eu estou querendo que as pessoas me sirvam. Se realmente eu estou colocando fardos pesados nas costas dos outros. Mas aqui é preciso entender uma coisa, meus irmãos. Não é dizer assim, eu estou colocando fardos pesados nas costas dos outros e por isso agora eu não vou falar a verdade. A verdade precisa ser sempre dita. Doa a quem doer, a verdade precisa sempre ser dita. Só que a verdade ela precisa ser falada e ao mesmo tempo que ela é falada, eu também preciso observar se eu estou vivendo. Que não adianta estar falando a verdade para os outros e depois eu não estar vivendo. Vocês estão entendendo o que é que Jesus está dizendo para os fariseus? E ter essa missão de sacerdote, de autoridade, apenas com uma autopromoção minha. Para receber isso, para receber aquilo, para ser cumprimentado pelas pessoas, para estar sempre nos primeiros lugares. Porque é o padre, então ele tem que estar nos primeiros lugares e buscar os primeiros lugares. E me achar melhor e isso e aquilo. Foi isso que Jesus estava falando. Então é preciso ver, é preciso observar. O que se ensina deve ser praticado. Não somente pelos que estão ouvindo, mas principalmente, aqui como eu estou falando da minha pessoa, principalmente por mim. Eu preciso viver, eu preciso praticar, senão, meus irmãos, eu vou me perder. E eu não quero me perder. Mas ao mesmo tempo você, a mesma coisa. Você não pode entrar também naquela atitude de ser meramente ouvintes da palavra, isso São Tiago vai dizer, e não ser praticante. E não praticar a palavra de Deus. Por isso que todas as vezes quando nós sacerdotes, nós acabamos de proclamar o Evangelho, nós dizemos palavra da salvação e todos respondem glória a vós, Senhor, porque aquela palavra que está sendo proclamada, que é a palavra de Deus, ela está sendo proclamada para salvar a almas, para me salvar e para salvar você também. Que Deus nos conceda esta graça, a graça da fidelidade, a graça de ouvir a palavra, mas de praticar também,
ter misericórdia, não colocar fardos pesados, fardos que eu mesmo não consigo carregar nas costas dos outros, mas procurar viver com toda a intensidade a palavra de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.